Existe uma pergunta simples que a maioria das pessoas tem medo de responder com honestidade. Se você soubesse, com certeza absoluta, que hoje seria seu último dia, você ainda apertaria o botão de soneca? Todos os anos, milhões de pessoas fazem a mesma promessa a si mesmas: amanhã eu acordo cedo, amanhã eu mudo. E todos os anos, o despertador toca, o corpo pesa, e a promessa morre em silêncio, sob o cobertor. Há quase 2000 anos, em Roma, um homem enfrentava exatamente essa batalha. Só que esse homem não era um cidadão comum. Ele era imperador. Comandava um dos maiores impérios que o mundo já viu. E, mesmo assim, todas as manhãs, ele lutava contra a mesma vontade que qualquer pessoa sente hoje em Belo Horizonte, São Paulo ou qualquer canto do Brasil: a vontade de ficar deitado. Seu nome era Marco Aurélio. E o que ele escreveu, em particular, para si mesmo, não para impressionar ninguém, se tornaria, séculos depois, um dos textos mais lidos sobre disciplina em toda a história humana. Ele não escrevia frases de efeito, não citava outros homens poderosos para se sentir motivado. Ele simplesmente perguntava a si mesmo, toda manhã, uma única coisa: para que fui feito? Hoje, vamos trazer essa mesma pergunta para mais perto de casa, para a vida de um jovem chamado Rafael, num bairro simples de Belo Horizonte, que descobriu, sem querer, o mesmo princípio que um imperador romano usava para sair da cama há quase 2000 anos. Porque a verdade é esta: o problema nunca foi o despertador. O problema é que ninguém nunca te ensinou porque vale a pena levantar. Rafael tinha 24 anos e um despertador que ele odiava mais do que qualquer outra coisa na vida. Todas as manhãs, a mesma cena se repetia. O alarme tocava às 6 horas. Ele desligava, prometia só mais 5 minutinhos, e acordava de novo às 7h40, correndo, atrasado, com o dia inteiro já perdendo para ele antes mesmo de começar. Ele sabia que precisava mudar. Tinha lido dezenas de vídeos, textos, frases motivacionais sobre acordar cedo. Tentou uma vez. Durou 2 dias. No terceiro, o corpo venceu a vontade, como sempre vencia. Um sábado, visitando o avô no interior, Rafael encontrou um velho caderno de capa de couro gasta, escondido numa gaveta da sala. Perguntou o que era. O avô, um homem de poucas palavras, respondeu simplesmente: isso aqui foi meu pai que me deu. Um livro sobre um imperador romano que escrevia para si mesmo, todas as manhãs, antes de sair da cama. Rafael abriu o caderno por curiosidade. Dentro, seu avô havia copiado, à mão, uma passagem que o havia marcado décadas atrás. Palavras que resumiam algo que Marco Aurélio escrevia em seus próprios pensamentos: que ao amanhecer, quando sentimos relutância em levantar, devemos lembrar que fomos feitos para agir, não para nos escondermos sob o calor das cobertas. Rafael releu a frase 3 vezes. Vovô, o senhor levanta cedo até hoje. O avô riu. Levanto há 50 anos, meu filho, não porque eu goste do frio da manhã, mas porque, cedo, eu descobri uma coisa que você ainda não descobriu. O quê? O avô fechou o caderno com cuidado. Que ninguém nunca vence a preguiça com força de vontade. A força de vontade cansa. O que vence a preguiça é entender, de verdade, para que você está levantando. Rafael ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que talvez o problema nunca tivesse sido o despertador. Rafael pediu para o avô explicar melhor. O avô puxou uma cadeira, serviu 2 cafés, e começou. Marco Aurélio não era um monge isolado numa montanha, filho. Ele era imperador. Tinha guerras para comandar. Um império inteiro dependendo dele. E ainda assim, todas as manhãs, sentia a mesma vontade de ficar deitado que qualquer pessoa sente. A diferença é que ele não brigava com essa vontade usando raiva ou vergonha de si mesmo. Ele usava uma pergunta. Que pergunta? Ele perguntava: isso para o que eu nasci? Nasci para sentir o calorzinho das cobertas? Ou nasci para fazer o trabalho de um ser humano? O avô deu um gole no café. Repara bem, ele não disse que a cama era o inimigo. Ele disse que ficar ali, quando já não era mais hora, ia contra a própria natureza dele. Contra o motivo dele existir. Rafael pensou nas dezenas de vídeos motivacionais que já tinha assistido.
pessoas gritando, levanta e vai, listando nomes de gente rica que acordava às 4 da manhã. Isso não é meio parecido com esses vídeos de motivação, vovô? O avô balançou a cabeça. É parecido na superfície, filho, mas é diferente na raiz. Aqueles vídeos usam vergonha, te fazem sentir um fracassado por ainda estar na cama. Marco Aurélio nunca fez isso consigo mesmo. Ele não se odiava por sentir vontade de dormir, mas isso é humano, normal, todo mundo sente. Ele só se lembrava, com calma, do motivo verdadeiro de levantar. E qual era o motivo dele? O dele era comandar um império. O seu pode ser outro, mas a pergunta é a mesma para qualquer pessoa, em qualquer século. Se eu ficar aqui deitado, o que eu deixo de ser hoje? Rafael sentiu aquela pergunta se instalar em algum lugar dentro do peito, não como pressão, mas como clareza. O avô fechou o caderno de couro e entregou nas mãos de Rafael. Marco Aurélio deixou um jeito simples de aplicar isso todos os dias. Não é motivação, é prática. Ele chamava de dever ao amanhecer, mas eu, do meu jeito, sempre chamei de as 3 perguntas da manhã. Primeira pergunta: para que eu fui feito hoje? Não é sobre a sua vida inteira, é só sobre hoje. Um trabalho para terminar, uma pessoa para ajudar, um passo para dar. Se você souber a resposta antes mesmo de abrir o olho, a cama perde a força. Segunda pergunta: estou fugindo do desconforto? Ou estou descansando de verdade? Marco Aurélio nunca disse para odiar o descanso. Ele dizia para ser honesto sobre a diferença entre precisar descansar e só estar com medo de começar o dia. Terceira pergunta: quem eu escolho ser nos primeiros minutos do dia? Por quê, filho? Como você começa amanhã, geralmente é como você atravessa o resto dela. Rafael passou a escrever essas 3 perguntas num papel, colado na parede ao lado da cama. Na primeira semana, ainda sentiu vontade de continuar deitado, mas, em vez de brigar consigo mesmo com raiva, ele simplesmente se perguntava: para que eu fui feito hoje? E, na maioria das vezes, isso bastava. Não foi da noite para o dia. Não existiu um dia mágico em que a preguiça desapareceu para sempre. Mas, aos poucos, o despertador deixou de ser um inimigo. Virou apenas um lembrete de uma pergunta que ele já sabia responder. Aqui está a verdade por trás dessa história. Ninguém nunca venceu a preguiça gritando consigo mesmo. Vergonha cansa, motivação passa. O que realmente sustenta uma pessoa, manhã após manhã, é saber com clareza o motivo verdadeiro de levantar. Então, antes de dormir hoje, se pergunte: amanhã, para que você foi feito? E quando o despertador tocar, você vai se lembrar ou vai deixar essa resposta debaixo das cobertas? Me conta nos comentários. Qual das 3 perguntas da manhã você mais precisa se fazer amanhã?